Então, reunião do dia 1º do dia 2 de novembro, domingo online do SEACE. Vamos então iniciar com a leitura do Fonte Viva, item 72, incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência te ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Vamos então para a nossa prece inicial. Agradecendo, antes de tudo, por esse momento, por estarmos aqui, agradecer a espiritualidade que sempre nos ampara, em especial nesse momento, que une nossos pensamentos à espiritualidade maior, em especial a espiritualidade do nosso SEACE, responsável por essa parte das palestras, do ensino, do estudo. Agradecemos muito por termos essa oportunidade, que sabemos que nos acalma, que nos equilibra, que nos prepara para a semana que se inicia. Que possamos ter uma tarde de estudo, de entendimento, de melhoramento, que aos poucos possamos absorver esses ensinamentos, transformá-los em atos no nosso dia a dia, que assim como a lição do Fonte Viva, que saibamos ajudar, saibamos aprender, saibamos ensinar da melhor forma, sem ofender, deixando sempre aqui o nosso próximo à vontade, tranquilo e equilibrado também. Que a paz possa reinar sobre nós, em especial sobre o Maurício, que possa trazer para nós os seus estudos e que saiamos daqui com a sensação de bem-estar, com os nossos pensamentos unidos à espiritualidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Maurício, a palavra é sua, pode começar. Estão me escutando, pessoal? Beleza?
Deixa eu compartilhar aqui. Foi aí pro primeiro lá, não, continua no segundo. Ih, lá já saiu. Então, primeiramente, bem-vinda a todos e todas na tarde de hoje. Nós possamos estar nesse momento, não fisicamente, mas em pensamento, à nossa casa. E, acima de tudo, que a gente possa refletir, né, sobre o que vai ser dito aqui na tarde de hoje e que a gente possa sempre estar inspirados, né, pelos nossos anjos guardiães, os nossos mentores. Bom, muito bem. O tema de hoje, que foi pedido para que nós trouxéssemos aqui para refletirmos juntos, foi da pedra à alma, o caminho espiritual da evolução através dos reinos. E, obviamente, isso está numa base doutrinária do Livro dos Espíritos, né? Traz a base doutrinária do Livro dos Espíritos, questões 585 a 591, 611 e 613. Tá? Antes da gente começar, eu gostaria só de fazer algumas contextualizações, alguns alinhamentos com vocês, para que a gente possa ter um melhor entendimento do que a gente vai discutir na tarde de hoje. Então, primeiro, a gente gostaria de conectar, a gente sempre tenta buscar dentro da doutrina espírita o tema que é um tema da base da codificação, mas tentar conectar com a atualidade. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma evolução, nós cremos nisso, é uma das coisas que Kardec sempre colocou de uma maneira muito explícita em todo o seu estudo, né, da codificação e pós-codificação. Ele foi muito veemente em dizer que tudo passa por um processo de evolução. E nós, obviamente, estamos nesse processo de evolução, assim como os espíritos que ajudaram na codificação também passaram por esse processo de evolução. Então, tudo que a gente tenta fazer, principalmente quando a gente traz esse assunto para o domínio público, é trazer, junto da base doutrinária, que é o que a gente estuda da doutrina espírita, mas também trazer sobre a luz do conhecimento, principalmente o conhecimento atual. Então, a ideia aqui, esse objetivo, sempre quando a gente discute um tema, é sempre trazer para o público, pensando no tema, mas conectando com a individualidade. Outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês também é como que a gente vai fazer essa abordagem, porque quando a gente fala da pedra-alma, né, é uma metáfora, né, para o que a gente tem de evolução, né, desde da matéria como nós conhecemos hoje, a gente vai falar um pouquinho disso também, até mesmo os espíritos evoluídos e aqueles espíritos, né, que um dia nós estaremos como eles, que são os espíritos superiores, né, ou que a gente chama de anjo, ou que a gente chama de arcanjo, quer que seja dito. Então, quando a gente fala da pedra-alma, a nossa abordagem é usar essa metáfora para que a gente possa ter uma compreensão do percurso, né, da consciência, ou seja, quando a gente fala consciência, eu estou falando do espírito, né, onde é guardado todo o nosso processo evolutivo, todas as nossas vivências, através dos reinos da natureza. Né? E a gente vai tentar abordar dessa maneira aqui hoje. Tá? Vamos contextualizar um pouquinho. Nós vivemos, né, não sei se alguém já teve curiosidade de ler alguns livros aí, que são livros até antigos, né, sobre o ponto de vista de literatura, mas existem alguns livros que marcaram bastante a época, né, que nós estamos vivendo hoje. E tem um livro chamado 1984, do Alvin Toffler, que ele fala que todo mundo, no futuro, teria a informação muito mais disponível do que nós teríamos naquele momento, ali no século XX. E isso, por mais que eu, por exemplo, trabalho com tecnologia, trabalhei muito com tecnologia, e para mim era difícil pensar naquele momento uma forma
em que a gente tivesse essa informação com maior quantidade do que a gente estava tendo naquele momento. E, obviamente, naquele momento, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer, já dialogando de uma maneira muito espetacular, na minha opinião, já flertando com o que a gente tem hoje, que é a internet. Então, assim, nesse contexto, a gente vive num tempo em que a ciência e a espiritualidade, elas voltam a dialogar. Por quê? Porque em determinados momentos, sejam para aspectos ecológicos, biológicos, da física, né, da neurociência, isso tudo acaba tendo uma profundidade que nós não tínhamos naquele momento. Então, por isso que esse livro que eu citei para vocês, ele bate bastante na sociedade da informação. Ele já previa que o século XXI seria o século da idade da informação, assim como teve a idade da pedra, a idade né, a idade do aço, a revolução industrial. Hoje nós vivemos uma revolução que não é mais silenciosa, que é a revolução da informação. Por quê? Porque nós temos muito acesso à informação através de um contexto tecnológico, né? Então, tudo que a gente hoje precisa saber está ao nosso alcance. Basta que nós tenhamos acesso, primeiramente, e façamos as perguntas corretas. Então, hoje, a espiritualidade, coisas que nós falávamos, coisas que os espíritos nos falavam no século passado, na década de 40, 50, e nós ficávamos um pouco ali perdidos na forma desse contexto, né? E hoje em dia existe tecnologia e existe literatura que a gente pode olhar dentro desse universo e falar assim, nossa, que bacana. Não era tão viagem assim do espírito que passou a informação, por exemplo, para André Luiz e André Luiz passando para Chico. Então, uma das coisas que eu sempre me questionei na doutrina espírita, quando comecei lá a vivenciar isso há 29 anos atrás, eu sempre ouvia os mais experientes, né, as pessoas que estavam ali fazendo exposição, que já tinham, né, a doutrina espírita no sangue, nasceram em lares espíritas, que não é o meu caso, eles sempre falavam, não, o tempo do lado de lá é diferente. E eu ficava aquele, como que o tempo é diferente? A gente não tinha tanta facilidade da informação quanto a gente tem hoje. E a gente vê, e está provado cientificamente, que o tempo do lado de lá é realmente diferente. E provado não só com estudos, mas provado também já com cálculos matemáticos. Então, quando a gente fala que um planeta, né, que tem uma massa muito grande, gravitacional, ele influencia no tempo. Então, não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver um filme chamado Interestelar, onde eles fazem uma viagem e eles vão a um planeta em que eles ficam simplesmente 1 hora no planeta e quando eles retornam para a nave já tinham se passado 23 anos, porque era um planeta com uma massa extremamente grande, assim, não sei quantas vezes maior do que a Terra, e onde o tempo, literalmente, neste planeta, caminhava de maneira mais lenta. E aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que eu também não sou físico, mas quanto maior a massa gravitacional, menos você tem o tempo da maneira como a gente conhece, né? Ele tem uma envergadura que eu não vou entrar no detalhe agora. Então, isso traz para a gente um conforto muito grande para a gente conectar o que a ciência fala com o que a espiritualidade já trazia para nós. E dentro da visão espírita, o que a visão espírita propõe? Que a evolução não é apenas biológica, mas também espiritual. Então, é uma jornada da consciência. De novo, aqui fazendo uma alusão à consciência, somos nós espíritos, né? Que vivemos, que temos várias vivências, que temos várias vidas dentro do nosso processo reencarnatório, para que a gente tenha também esse processo, esse progresso espiritual. Então, nós evoluímos espiritualmente e evoluímos também biologicamente. Ah, Maurício, espiritualmente eu até entendo. A gente, né, está caminhando para um dia nós sermos espíritos melhores, espíritos que não vão mais, não teremos mais que matar para se alimentar, não teremos mais que matar para poder ter um território, não precisaremos mais ter o ódio e a gente vai evoluir.
Mas como que a gente evolui biologicamente? Eu trago para vocês aqui um exemplo clássico que está aí, né, para que todos nós possamos beber dessa fonte. Há 500 anos atrás, a média de idade do mundo, né, era de 45 anos, já chegou a 30, 45 anos. Hoje, a nossa média de idade aqui no Brasil, em alguns lugares é até maior, mas aqui no Brasil está gerando em torno de 75 anos. E vai chegar, já tem notícias de que o homem que vai viver 150 anos já nasceu, já encarnou, já está aqui na Terra. Isso não é, eu estou falando reencarnou dentro de uma linguagem espírita, mas dentro de uma linguagem acadêmica e científica, ele já tem as provas de que nós, né, da humanidade, viveremos mais, obviamente, se a gente não fizer nenhuma besteira e uma catástrofe aí que leve à extinção do ser humano, coisa que eu não acredito. Então, a gente vai passar a viver mais. Então, nós estamos numa evolução biológica também. Se a gente parar para pensar, um tempo atrás, nós não tínhamos nem condição de tratar uma inflamação dentária, que podia dar uma bactéria que iria para o seu coração e você poderia morrer. Então, hoje em dia, né, depois da penicilina, tudo ficou mais fácil. Então, a gente, nesse contexto, a gente tem uma evolução espiritual, uma evolução científica, mas também uma evolução biológica. Eu acho que isso é interessante a gente colocar, porque o tema hoje pede esse tipo de abordagem. E a gente traz também, não menos importante, a conexão com o cotidiano, ou seja, com as nossas vidas, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos experimentando. Né? Então, uma das coisas que eu trago aqui, também de novo, sob a luz da doutrina espírita ou sob a luz da ciência, nós temos uma degradação ambiental que mostra, por exemplo, como a gente está desconexo com os outros reinos, como a gente está desrespeitando as outras vidas que existem, sejam da parte vegetal, seja da parte animal. Então, a gente precisa fazer essa conexão com o cotidiano para que a gente possa também ter evolução. Se eu estou falando que no contexto eu tenho que ter uma evolução espiritual e uma biológica, a biológica passa pela vida, né? Passa pela vida. Então, a vida também depende tanto do planeta, tanto dos animais, tanto das plantas, tanto do homem. E a gente precisa compreender que tudo na natureza é a expressão do mesmo princípio divino. É o que a gente acredita, é o que a gente concorda, é o que a gente se conscientizou. A gente tem esse acordo, né? Que tudo é baseado no princípio divino, tudo baseado na criação. Bom, vamos falar um pouquinho do reino mineral. Aqui a gente vai falar dos três reinos, né? Do mineral, do vegetal e do animal. Então, com referência, aí agora entrando um pouquinho mais no tema, e olhando sobre a base doutrinária, olhando sobre o que Kardec nos trouxe, né, o que a espiritualidade nos trouxe através das várias mensagens que Kardec codificou, é que ele ensina aqui no reino mineral a força mecânica. Quando ele coloca que existe uma força mecânica, que eles expressam de uma ordem de harmonia e estabilidade da criação divina. Bom, aqui eu preciso dizer para vocês o seguinte: se a gente fala que nós estamos imersos no fluido cósmico universal, e se a gente entende que tudo é matéria, né, que o gás é matéria, que uma luz é matéria, que o universo é matéria, a gente tem também que entender que tudo isso está dentro de uma cadeia onde existe ordem, harmonia e estabilidade. Então, mesmo nos minerais, onde existe outro tipo de vibração, certo? Então, tem átomos ali vibrando de maneira ordenada e harmônica para que, por exemplo, seja um mineral e que tenha ali a sua estabilidade, né? Tem ali o seu composto. E, obviamente, não menos importante, tudo isso é organizado, conforme eu falei aqui, conforme os átomos, né, vibram, conforme eles estão vibrando ali para compor a matéria. Né? Então, eu até brinco, né, eu fico discutindo aqui com algumas pessoas da nossa casa, são amigos, né, sobre filmes. Né? Então, eu sempre gosto de lembrar o Matrix, né? Então, aquela coisa de que a vibração ela compõe um estado de matéria, né, que às vezes você pode penetrar essa matéria. Né? Então, se eu tivesse capacidade de vibrar de uma maneira diferente
para olhar aquela pedra, ou para olhar esse monitor que eu estou olhando para vocês, ou para olhar a mesa onde o meu computador está amparado, eu teria condições de passar a minha mão através da mesa, desde que eu tivesse a mesma vibração que compõe aquela matéria. Isso é muito bacana. E, de novo, isso não é nem da doutrina espírita trazendo para a gente, isso é cientificamente, né, a ciência trazendo para a gente. E espiritualmente falando, o mineral ele simboliza o início dessa longa jornada da consciência, ainda inconsciente, mas portadora da semente divina, ou seja, da criação. Existe ali um processo divino que criou aquele pedaço de pedra, de mineral que está ali, ainda adormecido, ainda inconsciente, mas que faz parte da jornada, de tudo que faz parte da natureza como nós conhecemos. Que a gente tira de lição espiritual? Se tudo está vibrando de uma maneira harmônica, onde existe estabilidade, existe essa força mecânica, a gente tem que ter humildade e paciência, porque tudo na natureza tem seu tempo, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, pegar um exemplo, dois exemplos bem práticos aqui, né? Se nós olharmos da onde, como é composto, por exemplo, o petróleo. O petróleo é composto de dejetos orgânicos. Você está me dizendo que uma folha, que um lixo, que os restos mortais de um animal um dia virarão óleo? Sim, eu estou dizendo exatamente isso para você. Você está dizendo que um dia esse carvão aqui, esse carvão mineral todo tortinho, um dia vai virar diamante? Vai virar diamante, mas tem um tempo para que isso aconteça, né? Petróleo, milhões de anos, diamante, alguns milhares de anos. Então, a gente, de novo, tudo dentro de uma ordem, de uma harmonia, dentro de uma estabilidade. E, de novo, respeitar a matéria e respeitar a base da vida, tanto na ecologia quanto no espiritual, que é aquele que colocou a ecologia espiritual. Então, isso a gente tem de lição quando a gente está falando de reino mineral. Bom, o reino vegetal. Aqui começam algumas reflexões que eu acho bastante interessantes. A primeira delas é que o reino vegetal nos traz o despertar da sensibilidade. Veja bem, até engraçado, porque coincidentemente eu almocei com ele hoje, mas o meu sobrinho, uma vez, ele era bem pequeno, ele perguntou assim: tio Maurício, então planta sente dor? Aí eu falei para ele: não, não sente dor. Não, mas ela sabe que ela está sendo arrancada? Eu falei: ela tem a sensação de estar sendo arrancada, ela tem essa percepção, mas ela não sente dor, né? Porque ele estava me questionando: então você não quer comer carne porque você não quer que o animal seja maltratado, mas você maltrata a planta. Então você veja que na reflexão dele a gente, né, na a reflexão não, nos questionamentos dele, a gente aprende também, a gente aprende como responder, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 586 e 587, a espiritualidade nos traz, de uma maneira bastante ampla, mas de fácil entendimento, o que é esse despertar da sensibilidade. Então, ele coloca o seguinte, que no vegetal, o princípio inteligente começa a experimentar reações e sensações rudimentares. Então, assim, ele começa a ter sensibilidade. Se você pegar qualquer planta, que ela vê um pedaço de sol, ela começa a se movimentar, ela começa a olhar é ótimo, mas ela começa a se mover para o lado da luz. A planta, ela faz a fotossíntese. Então, existe um experimentar das reações, dessas sensibilidades, dessas sensações, ainda num processo bastante rudimentar, bastante primário ainda. E ele fala que é uma forma de vida que sente, mas não pensa, né? Então, tem uma sensibilidade, tem uma sensação rudimentar, mas não pensa, não tem nada ali que tenha algum tipo de pensamento. A ciência comprova a sensibilidade das plantas à música, luz e vibrações, isso a gente já viu um monte de experimentos sobre isso. Uma ponte com o que a doutrina já indicava. Então, a gente já sabia disso, a gente já tinha escrito isso, né, lá no século retrasado, no século XIX, e a ciência trouxe para nós, uma vez mais, comprovando, né, o que a gente já tinha uma indicação, obviamente, de novo, também rudimentar, a gente não tinha totalmente a explicação, até porque a gente não tinha condições de explicar pela ciência material, pela ciência dos homens, mas isso ficou um pouco mais claro.
E espiritualmente representa a fase de aprendizado da adaptação e troca com o ambiente. Então, uma das trocas que eu falei, por exemplo, o exemplo da fotossíntese. Então, a gente, no reino mineral, a gente está ali adormecido, né? Nós estamos ali numa força mecânica ainda, organizada, mas extremamente mecânica. Aqui a gente começa a ter um despertar da sensibilidade, né? A vida começa a se despertar, começa a ter alguns tipos de sensações e troca com o ambiente. Qual que é a lição espiritual que a gente traz disso? A cooperação e o serviço silencioso, né? Ou seja, elas ensinam, né? As plantas, por exemplo, nos ensinam a doação, transformam luz e energia em alimento, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Não sei se vocês já ouviram falar que, por exemplo, as uvas, né, que são feitas, são plantadas, né, são produzidas fazer para a produção de vinho, para fazer vinho, elas procuram os melhores vinhos, né, as melhores vinhas, elas nascem, elas dão num terreno onde é um terreno um pouco mais árido, é um terreno onde não tem tanta abundância de água. Então elas têm as raízes elas são mais profundas porque elas precisam buscar água. Essa água transforma obviamente em vida e essa aí eu não vou entrar aqui no detalhe, mas quanto maior a profundidade, mais ela trabalha o açúcar, mais ela vai trabalhar uma uva que vai fermentar melhor e que vai dar um vinho melhor. Então vocês vejam que existe essa troca com o ambiente. A gente começa a ter essa troca, né, da onde nós estamos vivendo. E depois tem o reino animal. Aí aqui a gente começa a ter o despertar da consciência e da individualidade. Então isso está nas perguntas 588 a 591. Aqui eu faço um convite a vocês, que se vocês ainda não viram, eu acho bastante interessante, não viram, não leram. A Paula até fez uma palestra esses dias sobre isso, né? Sobre os animais têm alma. Tem algumas literaturas interessantes que vocês podem estar lendo, principalmente da doutora Irvênia, né? Da doutora Irvênia, que são bastante interessantes, principalmente falando da consciência e da individualidade animal. Acho isso bastante interessante. Bom, aqui a gente começa a ter o seguinte, uma consciência relativa. Por que relativa? Porque o animal ele já começa a ter uma consciência de si em grau relativo e vontade, ainda instintiva, mas ele possui consciência. Ele possui, ele já começa a ter um entendimento do ambiente, das sensações, das vontades, de como ele tem que perpetuar a espécie, ele já começa a ter uma interação maior, obviamente, do que das plantas. Capacidades desenvolvidas. Tem memória, tem afeto, tem aprendizado, ainda rudimentos de razão, né, de maneira rudimentar, mas ainda tem razão. Então, os animais têm memória? Claro que tem memória, diferente da gente, obviamente, com uma capacidade encefálica ainda menor, mas possuem memória. Basta ver quem tem, por exemplo, cachorro, né, quem tem gato, quem tem, né, o que a gente convencionou de chamar de pets, né, são animais domésticos. Se você não tiver uma prova de que eles têm memória quando você chega em casa, que eles não têm afeto quando recebem carinho, é, tem que ter, vocês têm que ter essa, essa, esse aprendizado, você tem que ter essa experiência, porque eu acho que é muito interessante. E falando também dos outros animais, porque a gente fala muito dos pets, né, daqueles animais domésticos, mas a minha filha sempre falou isso, a Paula também sempre falou muito isso sobre os outros animais, sobre os porquinhos, sobre as vacas, sobre as galinhas. E tem tanto vídeo na internet legal, mas eu vou contar uma experiência que aconteceu com a gente, que para mim foi fantástica. A minha filha, quando ela estava no final da faculdade, ela precisava fazer estágio supervisionado. E aí eu tenho alguns amigos meus que têm fazenda e um desses amigos colocou a fazenda à disposição, inclusive já com um doutor, com um veterinário, para assistir a Camila.
E aí nós ficamos um tempo lá, né, que foi até um pós-pandemia, a gente sempre ia, ficava lá 4, 5, 6 dias. E aconteceu um negócio muito engraçado, porque a gente estava indo para o curral, aí a Camila virou para mim e falou assim: Olha só, papai, você quer ver aquele rajadinho ali, que era um bezerro, ele vai vir na minha direção, olha só. Cara, não deu outra. Veio o bezerro, encostou na cerca e ficou olhando para a Camila. Enquanto a Camila não colocou a mão assim no focinho dele, não deu a mão para ele. E é muito engraçado, parecia que ele estava mamando, né? A vaca ela não tem os dentes da frente, ela só tem os dentes lateral. Parecia que ele estava mamando ali. E ele estava, é a forma de expressar carinho. E ele já identificava a minha filha, porque a minha filha ia tratar deles, né? Ia tratar dos bezerros. Então, vocês veem isso. E não preciso dizer, né, que tem vários vídeos sobre galinhas, porcos, vários outros que têm memória, têm afeto e têm aprendizado. Então, isso é muito interessante. Tem a confirmação científica hoje, né, que os animais têm inteligência emocional, né, e social. Eles se agrupam, eles vivem, óbvio, de novo, de maneiras rudimentares e algumas até instintivas. Às vezes vivem, existem hoje sociedades extremamente bem definidas. Se você pegar aí os macacos, se você pegar os lobos, se você pegar outros tipos de animais, elefantes, golfinhos, são animais extremamente inteligentes e vivem, vivem de uma maneira social, né? Tem o seu plano, eles conseguem ali se organizar e, obviamente, eles têm uma inteligência emocional, eles são capazes, eles possuem aprendizado, eles conseguem fazer isso. E depois eles começam a ter a individualização, ainda de uma maneira rudimentar, mas ele está preparando para ter a consciência. Então, muitas vezes perguntam assim, mas o animal não tem individualidade. Não, ele tem individualidade sim, certo? Ele tem individualidade, ele ainda não tem a consciência, ele ainda não sabe de si, ele não tem aquela consciência que nós temos, né? E ele também não tem uma capacidade de raciocínio ainda na razão, que é o que o pessoal gosta de falar, né, em termos filosóficos, eles ainda não têm a razão, mas eles experimentam sim o princípio inteligente, individualiza-se e prepara-se para a fase humana. Então é o começo, né, a evolução para você chegar no hominal. Qual que é a lição espiritual que a gente tira disso, gente? Amor e respeito por todas as formas de vida é o que eu acho que a gente pode fazer. Eu apertei, não apareceu, não? Não tá indo? Será que é? Pessoal, alguém pode me perguntar se vocês estão, se está passando os slides? Alguém pode falar para mim? Porque parece que o da Paula aqui não passou, não sei se a minha internet caiu. Olha, passou, mas ele terminou aqui, o reino animal, individualização. É onde está agora, nesse momento. Está naquele slide do reino animal. O É, meu também está a mesma coisa, né, nesse slide. Peraí, só um pouquinho. Ah, não foi? Eu vou parar de. Agora foi? Ah, então tá. Então é a Agora minha apareceu internet que está lição espiritual. Beleza, então é a minha internet que deve estar um pouquinho mais devagar aqui. Mas vocês estão vendo a lição espiritual agora, né? Ele está atrasado, ele está voltando. Foi bom, beleza. Obrigado, gente. Então, o que a gente tira de lição espiritual? Amor e respeito por todas as formas de vida, né? Então, é uma coisa que cada um no seu tempo, mas a gente tem que respeitar os animais. A gente é muito engajado nisso aqui, né? De não utilizar, por exemplo, produtos que se utilizam de testes em animais. Há anos a gente não usa nenhum tipo de produto que tenha esse tipo de comportamento. Entender que o sofrimento animal tem valor educativo para nós, como ética e empatia. Isso é muito importante a gente colocar. E a gente tentar refletir aqui, que é introduzir a ideia de que a transição para o homem que será aprofundada nas próximas palestras, aí a Paula já fez algumas, a gente ainda vai ter, é sobre essa relação muito íntima que a gente tem entre o animal e o homem. Então a gente precisa trazer isso sobre, né, sobre a luz da doutrina espírita, mas também como nosso aprendizado espiritual. Reino humano. Bom, vamos repassar em 2 minutinhos aqui.
Reino mineral, a força mecânica. Reino vegetal, a sensibilidade, começa a ter as percepções. No reino animal, a individualização e a consciência, né? A individualização, né? Você saber que você é um indivíduo ainda sem uma consciência. E aqui a gente começa a despertar da razão, foi o que eu falei. No humano, né? No reino nominal, a gente começa a ter esse despertar da razão e da consciência moral, né? Então, apesar de nós termos instintos herdados, né, porque somos animais também, temos esses instintos herdados das nossas várias existências do lado espiritual e das nossas várias evoluções do lado material, mas a gente guarda isso ainda nos nossos instintos. Essa referência tá no Livro dos Espíritos, perguntas 611 a 613, onde ele coloca que no homem o princípio inteligente atinge o estado de espírito dotado de razão. Que é dotado de razão aquela famosa frase, né, gente? Penso, logo existo, né? O nosso livre-arbítrio, ou seja, eu tenho a minha consciência, eu tenho a minha razão de saber que aquilo pode não ser bom para mim, mas mesmo assim eu o farei, e a nossa responsabilidade moral, né, com os da nossa espécie e daqueles que não são da nossa espécie. A responsabilidade moral com o planeta, a responsabilidade moral com os animais e a responsabilidade moral com o nosso próximo. Kardec explica que não há uma mentepsicose, a gente vai falar nisso, né? A gente não desperta aqui como um ser humano e volta a encarnar como um animal, isso não existe, isso é mentepsicose, a gente vai falar um pouquinho ali na frente, mas uma continuidade evolutiva, onde o princípio inteligente evolui até tornar-se um espírito, obviamente, superior, até tornar um espírito de primeira grandeza. E o homem é o elo entre o mundo material e espiritual, porque a gente começa, em função da razão, a ter esse despertar, a ter essa consciência, a começar a enxergar, né, da onde eu vim para onde eu vou. Ou, como o mineiro gosta de falar, do contou por eu vou. Só um minuto. Essa era para você dar risada, viu, Paulo? Qual que é a lição espiritual? Usar a razão para servir ao bem e à fraternidade. É o que a gente tenta, né? Apesar da nossa pequenez. E nós somos co-criadores com Deus. Temos o dever de proteger os reinos inferiores. Isso é parte da nossa tarefa. Isso é parte da nossa missão enquanto seres que temos, né? Como seres que temos razão. E aí eu trago aqui do livro Consolador, porque essa frase é muito dita, a gente fala isso demais na Casa Espírita, foi uma das primeiras que eu ouvi, isso está lá na pergunta 79 do livro Consolador. Como interpretar nosso parentesco com os animais? E aí, Emmanuel diz o seguinte: no quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor, que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. O mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é o instinto, o homem é a razão, o anjo é divindade. A gente ainda não tem essas condições de compreender. Mas eu sempre ouvi essa frase, principalmente no SEAS, né, que a gente desperta no mundo hominal. E eu acho que isso aqui, do jeito que foi colocado dentro do livro, dá uma síntese muito bacana do que a gente falou até agora, né? Então, o mineral é a atração, é aquela harmonia, aquela organização. O vegetal é a sensação, onde nós começamos a perceber, né, a troca com o meio ambiente, começamos a perceber sensações, como, por exemplo, a busca da luz. O animal é o instinto, né, de sobrevivência, o instinto de procriar, o instinto de saber, de se adaptar. E o homem é aquela razão, né? Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. E o anjo, obviamente, um dia todos seremos, né? É a divindade. Eu já estou num caminho muito avançado, até falo com a Paula aqui, que a gente já está. Eu já estou num caminho avançado, não estou brincando. E eu achei isso aqui muito interessante trazer para a gente fechar esse ciclo. Vamos falar um pouquinho da metempsicose, obviamente sem entrar em detalhes, a gente não tem tempo para isso, mas de uma maneira
muito didática, né? E a visão espírita da evolução, a metempsicose é uma crença antiga, né? Egípcia, pitagórica, hindu, algumas religiões ainda acreditam nisso, principalmente o hinduísmo, de que uma alma humana pode reencarnar num corpo animal. E, de novo, gente, só para assim, eu sei que essa galera que está aqui hoje lê bastante e tal, isso não tem nada a ver lá com Missionários da Luz, se não me falha a memória, ou acho que é Missionários, onde o Gregório fala para a moça lá, você é uma loba, e ela se transforma numa loba. Não tem nada a ver, aquilo ali é um processo magnético, de indução, né, perdão, de sugestão, de uma hipnose, onde ela molda o perispírito dela para se tornar lupina. Então, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. A gente está falando que literalmente eu desencarno e vou encarnar. Hoje eu sou o Maurício, amanhã eu sou o Arthur, eu sou o meu cachorrinho. Isso não tem nada a ver, isso a gente não acredita nisso. Então, a evolução, perdão, então o espiritismo rejeita essa ideia, não tem retrocesso espiritual, a gente não está no degrau número 5 e volta para o número 4, mesmo ainda na condição de homem, não existe isso. A evolução é progressiva, ou seja, todo esse princípio inteligente, ele evolui gradualmente, mais uma vez tornando o espírito humano, então não retorna a formas inferiores, certo? E a continuidade, isso mostra que a gente tem uma evolução progressiva e contínua, sem saltos nem regressões. Bom, nesse último item aqui, eu chamo a atenção de vocês, quando a gente fala assim, que é uma evolução progressiva e contínua, eu gostaria só de deixar aqui como uma reflexão mesmo, né, para a gente pensar, que apesar de ser uma evolução progressiva, ou seja, um degrau, imagina uma grande escada, pode ser que eu fique naquele degrau várias e várias encarnações. Pode ser que eu não consiga evoluir o suficiente para passar para o próximo degrau. Poxa, mas eu não adquiri nenhum tipo de ensinamento na vida que eu acabei de viver enquanto encarnado? Claro que você adquiriu. Em algum momento você pode ter adquirido um notório saber, você pode ter adquirido um pouco mais de moral, mas talvez não o suficiente para te levar para a próxima etapa, né? Então a gente tem lá as escalas espíritas, que vocês já sabem, aquela coisa toda, né? Um dia seremos espíritos evoluídos, mas talvez nesse momento, numa próxima encarnação, pode ser que a gente fique ali no mesmo degrauzinho, pode ser que eu tenha atingido um grau de evolução intelectual muito interessante, que isso vai ficar registrado e eu vou levar como meu ativo para uma próxima vida, mas a minha parte moral foi extremamente caótica, eu não consegui nenhum tipo de evolução e eu vou precisar de mais uma encarnação, de mais uma vivência, para que eu possa evoluir de maneira satisfatória do meu planejamento de evolução espiritual. E aí, aquilo que a gente falou lá no início, né? Essa abordagem que a gente está trazendo aqui hoje é esse diálogo entre ciência e espiritualidade, né? Então, a biologia, a física, a psicologia, ela vem se aproximando de uma visão espiritualista. E aqui espiritualista porque avança também em outras religiões, em outras bases filosóficas que não somente a doutrina espírita, né? Então, eles têm se aproximado muito dessa visão espiritualista. A biologia, reconhecendo a inteligência da natureza, então, a teoria de Gaia, a simbiose universal. A própria física quântica, trazendo essa interconexão e consciência, né? A gente entender um pouquinho do mundo subatômico, do que está acontecendo, né? A gente não fica só na física newtoniana, né? Que estuda estuda os astros, a gente começa a olhar muito para dentro, né? Começa a olhar esse mundo que para nós é um mundo que a gente não enxerga, que é esse mundo de partículas muito, muito pequenas, chamadas subatômicas. A gente começa a ter esse despertar. Eu sou um defensor de que a gente tem muita coisa da física quântica que já foi falado na doutrina espírita, mas, de novo, como eu não tenho
a formação em física, eu coloco minha viola no saco, mas eu acho que tem muita conexão. Talvez um dia eu estude isso de verdade, até para ratificar a minha crença. A própria neurociência, investigando experiências de quase morte e consciência não local, a gente tem visto isso, né? Aqui também a gente já fez vários estudos e exposições aqui na casa falando. A USP tem bastante experiência nisso aí, faz bastante experimento. A Universidade de São Carlos, a Universidade Federal de Juiz de Fora tem um departamento agora que estuda, perdão, processos investigativos de vida após a morte, ou pelo menos entender o que é essa alma, o que é esse outro ser, o que é essa outra forma de energia que transcende o corpo físico, o corpo orgânico. Então tem bastante assunto para a gente discutir sobre isso. E o espiritismo, ele para mim, ele é uma amálgama, ele é uma cola, ele é um link, né, que oferece exatamente o elo entre essas descobertas. Eu acho isso fantástico. Então, o espírito é o princípio inteligente que anima a matéria em todos os graus. Então, isso dá pelo menos na minha forma de pensar, ela dá muito conforto para quem não quer ficar só repetindo, né, como papagaio, as coisas que são ditas. Então, nos leva a repensar, nos leva a refletir, nos leva a estudar cada vez mais o que a ciência está fazendo hoje. Obviamente, há mais de 150 anos, 150 anos depois de Kardec, o que ela está trazendo e o quanto a gente evoluiu para discutir. E a gente chama aqui, faz um chamado à ação, que cuidar da Terra é cuidar da nossa própria evolução espiritual. Então, a gente está falando dos 3 reinos aqui. Cuidar da Terra é cuidar dos 3 reinos. É cuidar do reino mineral, para que não haja esse descuido de tornar, por exemplo, o nosso planeta inabitável, mais quente, menos favorecido a nossa espécie humana. É cuidar, né, obviamente, das plantas de uma maneira que possa ser, sim, uma forma de nos favorecer, né? Então, de novo, não vou entrar em detalhe, mas sabe-se que quanto mais árvores, quanto mais florestas, diminui o efeito estufa, porque tira o dióxido de carbono da atmosfera, e cuidar do nosso próprio ser humano, né? Da gente ter um pouco mais de consciência, evitar essas tragédias tão cotidianas que a gente parece ser normal, né? Um número de mortes imenso, a gente acha que é normal, e não deveria ser normal. A gente deveria refletir bastante sobre o que acontece, para que a gente possa ter essa evolução espiritual e fazer esse chamado também para as outras pessoas. Bom, concluindo aqui para uma reflexão nossa final. Desse tema de hoje, da pedra à alma, é uma história da vida aprendendo a amar, né? Você precisa, né, o que a gente precisa fazer, tá? Depois de tudo isso que a gente viu, o que a gente precisa fazer? Como que a gente precisa agir para que a gente tenha uma consciência de melhorar tudo aquilo que foi dito hoje? Aprender a amar, eu acho que isso é uma forma muito forte, né, que Jesus tentou e tenta nos passar, né, desde a sua vinda até aqui. Nós somos herdeiros e guardiães de todos os reinos, porque nós vivemos no planeta Terra, certo? A evolução não é apenas a ascensão biológica, mas a ampliação da consciência. Então, aquilo que eu falei, né? Se nós estamos evoluindo espiritualmente, nós estamos evoluindo biologicamente. E a gente precisa tomar cuidado, porque nós precisamos da Terra mais do que ela precisa da gente, certo? Então, a gente precisa ter essa consciência de que esses 3 reinos, eles são muito importantes para nós. Tudo evolui, tudo caminha para a perfeição, do átomo ao anjo. A lei do progresso é a mesma, expressão do amor divino. Eu não sei se vocês estão me escutando, a minha internet aqui está balançando, que está dando probleminha de conexão. E era isso que eu queria trazer para vocês, do tema que me foi pedido, da pedra à alma, o caminho espiritual da evolução através dos reinos. A gente procurou entender um pouquinho os 3 reinos, a gente procurou entender um pouquinho da nossa evolução
material e espiritual, e eu espero que a gente tenha conseguido tocar a todos para que a nossa evolução enquanto homens, enquanto seres humanos, ela passa intrinsecamente pelo mundo mineral, pelo mundo vegetal e pelo mundo animal. Se nós não cuidarmos do que a gente tem, porque um dia estivemos lá, o que será do futuro do nosso planeta nessa jornada que a gente chama de evolução espiritual? Então, queria agradecer a todos e todas, desejar muita saúde, muita paz nessa semana que se inicia. Obrigado. Obrigada, Maurício. É, coisa aqui só para poder falar, senão fica com eco. Isso. Só fazendo a propaganda, né? Na semana que vem, o Maurício tocou aí no assunto do tema dos animais têm alma, então na semana que vem, no domingo online, é exatamente sobre isso que vai ser falado, tá? A palestra é uma não é que seja é uma continuação. Claro que quem não assistiu hoje vai entender a palestra da próxima semana, né? Mas já que estamos aqui, fica esse convite para a gente fazer uma forcinha para na semana que vem estarmos aqui também para continuarmos o tema. Então, para encerrar, pedir ao Maurício para fazer a nossa prece, tá bem? Beleza, vamos lá, pessoal. Então, vamos primeiramente apacentar os nossos corações novamente, deixarmos essa vibração de amor, de caridade, de felicidade de estarmos juntos novamente, penetrar todo o nosso corpo físico e espiritual, rogando a Jesus, o nosso irmão de caminhada, que esteja sempre conosco, agradecendo a Ele, agradecendo aos mentores e amigos espirituais que prepararam esse ambiente para nós, aqueles que nos inspiraram durante o nosso estudo, aqueles que trabalham no SEAS incansavelmente no plano espiritual, para que essa casa nos acolha da melhor maneira possível. Que nós possamos, nessa nossa corrente, emanarmos vibrações positivas e de luz para esse cenário que está no mundo atual, de tantas guerras, de tanta incompreensão, de tanto ódio. Que nós possamos ser esse ponto de luz que possa apacentar todos aqueles que precisam e que estão confusos. Uma vez mais, Jesus querido, fica sempre conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Então, encerramos esse estudo da tarde de hoje. Um bom Obrigada. domingo para todos, uma boa semana também. Tchau, obrigada pelo obrigada. estudo. Tchau, tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau.